Fala, gente, então hoje eu vou dar mais uma notícia do dia aí, né? A notícia dessa semana, da semana do dia 20 de julho. E essa notícia do dia não tem muito a ver com corona diretamente, né? A gente está tendo muita notícia aí sobre novas desenrolares de vacinas e tudo mais, mas essa notícia ela tem a ver mais com o nosso comportamento do que com relação a tomar ou não tomar vacina, tá? A notícia, então, fala o quê? Eu peguei ela nesse site aí chamado Science Daily, e ela fala sobre a nossa capacidade de perder a concentração após nós ingerirmos aí uma refeição com alta quantidade de gorduras saturadas, tá? Ela é uma notícia que saiu no dia 12 de maio, faz um tempinho, mas é uma notícia que eu acho legal, porque a gente na quarentena fica comendo muita besteira, né? A gente sempre fica com muita fome e às vezes a nossa concentração aí no home office pode estar sendo afetada por esse motivo aí, tudo bem? Então essa notícia ela se baseou num estudo que saiu aí nessa revista, American Journal of Clinical Nutrition, né? Então é uma revista americana. E o estudo basicamente, o título aí do estudo fala a mesma coisa que eu acabei de falar ali, né? Que é essa distração aí após comer comidas gordurosas, tudo bem? O que fizeram nesse estudo, né? Esse estudo, então, ele comparou 51 mulheres, então ele pegou 51 mulheres, compararam elas, né? Elas fizeram um teste de atenção, depois comeram a refeição e fizeram um teste de atenção novamente para ver como que iam se sair, né? Eles também analisaram, os pesquisadores desse estudo aí, uma condição que se chama intestino permeável, né? O que esse intestino permeável faz? Esse intestino permeável ele permite que as bactérias intestinais entrem na corrente sanguínea. E aí eles também viram se essas bactérias na corrente sanguínea também iam ter esse efeito de queda de concentração, né? O legal desse trabalho é que a maioria dos trabalhos anteriores a esse, eles mostram que você ingerir comida gordurosa e tudo mais, você perde a concentração ao longo do tempo, né? Você tem um mau hábito de comer besteira sempre, você vai ter uma concentração prejudicada, mas nesse daqui, né, ele fala diretamente, o negócio é na hora, no momento, você come, passa um determinado tempo, você já tem uma queda da concentração. Então não é ao longo prazo. Esse estudo é legal porque ele mostra aí, né, apenas após uma refeição já é bastante notável aí, né? A Annelise Madison foi a autora do trabalho aí no caso, tá? Ela também observou, né, os autores observaram que quando eles faziam a refeição com óleo de girassol, porque eles compararam dois tipos de óleos, dois tipos de refeições, né? A gente vai comentar isso daqui a pouco. Um com gordura saturada e outro com gorduras insaturadas, mas ambos eram gordurosos. Ela ainda fala isso, né? Como as duas refeições eram com alto teor de gordura, uma era saturada e a outra era insaturada, o efeito cognitivo da refeição com alto teor de gordura ainda pode ser maior se comparado aí a uma refeição de baixa gordura. Então, ela está comparando nesse estudo aí, ela ainda está comparando refeições que são gordurosas, só o tipo de gordura saturada e insaturada. Mas se comparasse então com uma refeição mais saudável, esse resultado poderia ser ainda então mais gritante lá, né? Olha como que eles fizeram esse estudo então, né? As mulheres, elas fizeram uma avaliação inicial da sua atenção, sem ter comido essa refeição, né? Elas fizeram usando essa ferramenta aí chamada teste de desempenho contínuo. É um programa de computador lá que mede essa atenção sustentada, concentração e tempo de reação base em 10 minutos. Então elas fizeram 10 minutos o testezinho lá na atividade do computador para ver a concentração delas. Após elas fazerem esse teste aí, né? Elas ingeriram essa refeição com alto teor de gordura. Então, ó, o que elas comeram? Elas comeram ovos, biscoitos, linguiça de peru e molho contendo 60 gramas de gordura. Vê que essa refeição é bem de costume americano mesmo, o cara comer ovo com linguiça e biscoito, né? E essa gordura aí, essas 60 gramas de gordura, ou eles usaram o ácido palmítico, que é um alto teor de gordura saturada. Aqui a gente tem um exemplo do ácido palmítico aqui, ó. A gente vê gorduras saturadas na molécula quando a gente não tem duplas ligações. Olha o ácido oleico aqui, que é um exemplo de insaturação. Aqui nesse caso, ó, nós não temos nenhuma insaturação, então essa é uma gordura saturadas, né? As gorduras saturadas, elas
elas se organizam de maneira melhor aí, então elas causam alguns problemas a mais quando você ingere elas lá, tudo bem? E ou a refeição era feita com essas gorduras rica em gordura saturada, ou com óleo de girassol, que tem um baixo teor de gordura saturada. O ácido oleico é um exemplo de ácido graxo que tem aí no óleo de girassol, está até escrito erradinho, mas não tem problema, né? E ele já é um tipo de gordura insaturada. Vê então que ela está comparando duas gorduras diferentes, mas as refeições são gordurosas da mesma maneira, né? Ela está comparando a mesma refeição ali, só está mudando o tipo de gordura. E essas refeições aí totalizavam aí 930 calorias, né? Bastante calóricas aí, e foram projetadas para imitar refeições tanto do Burger King quanto do Big Mac, né? Do Burger King, o duplo Burger King com queijo, e o do Big Mac era um sanduíche do Big Mac com batata frita do McDonald's aí, né? Do Big Mac, fazendo o Big Mac com batata frita, o do McDonald's. Então, deu com uma quantidade de gordura que era semelhante a esses fast foods aí. Depois de 5 horas que as mulheres comeram, elas realizaram o teste de novo, o mesmo teste. E aí o que eles fizeram? O que eles viram, né? Que todas as participantes, olha que legal, todas as participantes tiveram 11% da sua capacidade de concentração comprometida realizando uma nova avaliação. Ou seja, comer essas refeições ricas em gorduras aí, né? Você às vezes está com fome lá, quer comer um McDonald's rapidinho antes de ir para a aula e tudo mais. Você vai sacrificar 10% aproximadamente da sua concentração durante aí esse período de 5 horas, né? Então, até 5 horas após, às vezes você come antes de ir para a aula, 5 horas você ainda vai ter sua capacidade de concentração reduzida também, tá? Como a gente falou, eles também analisaram essa questão do intestino permeável, né? Para ver quais mulheres tinham esse intestino permeável, né? Elas fizeram amostras de sangue em jejum dos participantes para determinar essa presença dessa endotoxemia, que é a toxina que escapa do intestino aí pelas bactérias, né? Se elas tivessem essa toxina na corrente sanguínea, quer dizer que elas tinham esse intestino permeável. E as mulheres que tinham esse intestino permeável aí, né? Todas elas também tiveram, independente delas comerem ou de gordura saturada ou insaturada, elas tiveram aí esse problema de concentração em ambos os tipos de refeição, né? Então, só delas comerem a refeição com gordura saturada, elas tiveram 10% de concentração prejudicada quando comparado aí com as gorduras insaturadas, tá? Embora o estudo não tenha determinado o que estava acontecendo ali no cérebro da pessoa, a Madison, que é a pesquisadora, disse, né, que pesquisas anteriores sugeriram que alimentos ricos em gorduras podem aumentar a inflamação. As inflamações, elas têm muito a ver com essa questão de gordura, porque esses ácidos graxos são utilizados aí, né, para criar moléculas inflamatórias aí, principalmente pelas prostaglandinas. Qualquer coisa, faço um outro vídeo mais para frente falando sobre isso, né? E os ácidos graxos também podem atravessar a barreira hematoencefálica, ou seja, eles podem estar indo lá diretamente para o cérebro. E aí a frase dela aqui, né? Pode ser que os ácidos graxos estejam interagindo diretamente com o cérebro. O que isso mostra é que o poder da desregulação relacionado ao intestino. Nosso corpo, ele é todo um só, né, gente? A gente tem que cuidar bem de todas as partes. Igual eu falei, o legal aí desse trabalho é que ela mostra, né, que não é ao longo prazo, né? Logo, 5 horas depois da pessoa ingerir aquela refeição, ela já estava tendo um comprometimento ali, né? Outra frase dela aí, mais 2 frases dela que é legal no trabalho é o quê? O que sabemos é que quando as pessoas estão mais ansiosas, como por exemplo aí na questão da quarentena, um bom subconjunto de nós, acho que os alimentos ricos em gorduras saturadas mais atraente que o brócolis, né? Não sei vocês, mas a gente fica em casa, dá fome o tempo todo e não dá vontade de comer verdura e legume, não. Dá vontade de comer besteira mesmo, né? Sabemos de outras pesquisas que a depressão e a ansiedade podem interferir na concentração e na atenção, e aí isso fica um efeito aditivo, né? A pessoa que já está ansiosa, já está com problema de concentração pela ansiedade ou pela depressão, ao ingerir essas gorduras aí, né? Alimentos ricos em gorduras saturadas, ela pode ter ainda um maior efeito de perda de concentração aí. Igual ela fala, né? Quando adicionamos isso em cima da refeição rica em gordura, podemos esperar que os efeitos do mundo real sejam ainda maiores. Então a notícia do dia era essa, né?
Temos que prestar atenção no que a gente come, né? Esse estudo eu achei legal, que não é a longo prazo, é direto, então, igual eu falei, mesmo acabando a quarentena, às vezes você quer comer uma besteira antes de assistir a aula ali, saiba que você vai estar comprometendo 10% da sua concentração por um McDonald's ou por um Burger King ou por qualquer outra refeição que tenha aí uma gordura saturada, tá? Eu esqueci de falar, mas no estudo, claro, se ela estava comparando gordura saturada e insaturada, passou um tempinho e as pessoas realizaram o mesmo teste comendo uma refeição inversa. As que comeram o de gordura saturada, comeram a de gordura insaturada e por isso que dá essa diferença aí. Depois eles mediram e deu a diferença de 10% de perda da concentração. Lembrando que se eles tivessem comido aí uma refeição com baixo teor de gordura saturada, isso daí seria com baixo teor de gordura mesmo. Tanto saturado ou insaturado, esse efeito seria ainda maior, tá? Então a notícia do dia dessa semana é essa. Se você gostou do vídeo, dá o like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aí para me ajudar a aumentar o número de inscritos. Muito obrigado, compartilhe e tchau. Isso aí.